Todos sejam bem-vindos numa tarde maravilhosa dessa, encontrando aqui o nosso pedacinho do céu, o nosso oásis. Depois de tanta coisa que a gente passa, a gente chega aqui e aqui a gente é acolhido com tanto carinho. Então, nesse momento, a gente se sente assim tão com uma gratidão tão grande, mas antes de mais nada, antes do início, nossos recadinhos de sempre, a casa aberta de domingo a domingo, tem todo o trabalho de palestras, atendimento no plantão, quem quiser o plantão meia hora antes, sala de passes depois das palestras. Então, assim, procurem se inteirar, se tiver alguma dúvida, falar conosco, né? Lembrando sempre da doação. Nós atendemos tantas famílias necessitadas, então aquele quilo de arroz, de feijão, alguma coisa que esteja lá no nosso supérfluo, vamos trazer, porque tem muita gente precisando do necessário, né? E também vamos falar aqui da rifa, da cesta de Páscoa, quem puder colaborar, R$10, quem sabe a gente ganha um ovinho gostoso. E na nossa cesta, sempre os alimentos de sempre, né? Mas tem o leite em pó, óleo, arroz, feijão, açúcar, que são os mais necessários aqui para casa, né? Então, depois dos recadinhos, nós vamos, então, cerrando os nossos olhos, procurando aquele recolhimento tão necessário. Nós vamos então agradecendo ao Pai por estarmos aqui, por apesar de todas as nossas provas, nossas expiações, nós conseguimos estar aqui. Agradecemos também a Jesus, esse querido irmão, que deixa tanto para a gente no seu Evangelho. É o caminho, não precisamos mais de nada, se tivermos em mente tudo aquilo que Ele nos coloca. Lembrando também da necessidade do Evangelho no lar, onde a gente vai ter esse contato cada vez maior com os ensinamentos de Jesus. E vamos agradecer finalmente esses espíritos queridos que estão conosco, nos intuindo, nos ajudando dia a dia. Então é com essa alegria, essa certeza no nosso coração, desse recolhimento, desse acolhimento tão necessário, nós vamos então iniciar a palestra com a nossa querida Leda. O tema hoje, apesar de que já passou o carnaval, né? Não sei o que tem a ver. Máscara, será que tem a ver com carnaval? Acho que não. Que é só carnaval? Acho que não. Vamos descobrir. Boa tarde a todos, queridos. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos aqui, nessa casa abençoada por Jesus, falando mais uma das suas lições. Apesar do tema, máscaras, né? É um texto retirado da redação do Momento Espírita. Então, esse texto começa com uma pergunta. Será que o nosso comportamento é sempre o mesmo diante das pessoas que convivem conosco? Interrogação. Claro que eu não posso dar resposta agora, porque senão já encerraria a palestra aqui no título, né? Ou na questão. Então, máscara. O que nos remete à máscara? O que nós pensamos? Nós acabamos de passar o carnaval, né? A gente pensa máscara, festa, né? Colocar algo que nos cubra o rosto, para quê? Para nos divertir, para aproveitar a vida, aquele momento de lazer, de alegria. É assim que nós pensamos, não é? Algo que nos disfarce, porque se eu coloco uma máscara, eu não mostro o meu rosto. E nós dissimulamos muitas vezes, né, a nossa intenção com uma máscara. Então, essa máscara, a gente pensa só nesse sentido de festa. Mas quando nós lembramos da dualidade do universo, nada tem um lado só. Então, a máscara serve para um divertimento, saudável ou não, dependendo do uso que eu faço dela, né? Pode ser para uma alegria, para uma festa boa, ou pode ser para um motivo esdrúxulo, né? Que eu use assim com segundas intenções. Eu uso sim para uma festa. Mas, do outro lado, eu posso usar essa máscara também para proteção. O que faz um cirurgião quando ele está numa cirurgia?
O que ele usa? Uma máscara. Para quê? Para se proteger dos vírus, das bactérias e para proteger aquele que está sendo tratado, o paciente. Então, essa máscara também é usada no sentido de proteção. Quando algum especialista vai a um apiário cuidar das abelhas, o que ele faz? Coloca uma máscara de proteção para que elas não o piquem. Aliás, coloca toda uma roupa, né, de proteção para que elas não piquem. Muitos são alérgicos, vêm até óbito, né? Então, usa para isso. Quando nós voltamos lá atrás, na era medieval, usava-se a máscara para quê? Lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pergunta e os espíritos falam do duelo. Lembra do duelo? Como é que se duelava? Com armadura, com máscara para se defender da espada. Isso na época medieval. Mas se nós dermos um salto dessa época medieval, que se usava armadura, essa máscara de ferro para proteger da violência, que normalmente um sobrevivia, e passar para os tempos atuais. Hoje, qual é a nossa máscara atual? Eu dou uma paradinha para todo mundo pensar, porque se a gente dá tudo mastigado, vai fazer que nem a mamãe passarinho, que o filhotinho abre a boca e põe tudo, né? Não é assim. A nossa máscara hoje é uma máscara virtual. Ou não? É uma máscara virtual. Através das redes sociais, o que acontece? Se apresenta mascarado numa rede social. Vocês veem, por acaso, alguém doente, alguém terminou de acordar com o cabelo despenteado, de pijama, posta uma foto? Eu, pelo menos, nos meus contatos, eu não vejo isso. Todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, todo mundo passeando, todo mundo alegre, todo mundo comendo bem. Não é verdade? Um prato está mais bonito, mais elaborado, a gente posta na rede social. Só que isso está sendo o mal do século. É uma máscara que muitas vezes nós entramos nesse movimento que está sendo feito através das redes sociais. E isso, estudos psiquiátricos e psicológicos dizem que muitos são levados à depressão. Por quê? Por que só eu não estou bem? Por que só eu não tenho vontade de sorrir o tempo todo? Por que só eu não sou promovido no trabalho? Por que só eu não como bem, não tenho esse prato bonito na minha frente? Por que só eu não saio para passear? É ou não é? Então você olha a felicidade do outro, que está mascarada muitas vezes, que nos é apresentada de uma forma que nós não sabemos lá no íntimo da sua alma, atrás desse sorriso de alegria, dessa mostra, essa demonstração de contentamento, de felicidade diante da vida, nós não sabemos o que se passa na alma e no coração. Então, muitas vezes, esses processos virtuais, eles desconectam as pessoas de si mesmo. Por quê? Porque a pessoa coloca uma máscara para se mostrar aquilo que não é. E isso faz bem? De maneira nenhuma, porque desconecta, não sou eu que estou me mostrando. É uma outra pessoa. Talvez aquilo que eu gostaria que fosse, mas não é. É ruim para quem mostra essa face e é ruim para quem vê essa face. Porque vendo essa face, se torna infeliz. Tão infeliz quanto aquele que mostra aquilo que não é. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse nosso mundo de máscara, esse nosso mundo de aparência, de visibilidade, onde todo mundo é muito visível. Eu saio daqui, vou para o outro lado do mundo, vou fazer um passeio num outro estado e estou postando a foto. Aliás, a gente percebe muito isso. Estamos em algum lugar e as pessoas não estão aproveitando o presente aqui e agora. Estão preocupados em mostrar para os outros que estão ali. É uma máscara virtual ou não é? Então, olha o uso, né? As diferentes maneiras que eu utilizo a máscara. Ela pode ser para uma alegria saudável, ela pode ser para uma proteção, pode ser essas máscaras virtuais. Como nós estamos numa casa espírita, tem um outro tipo de máscara também. Tem um livro da doutora Marlene Nobre,
cujo título é A Obsessão e Suas Máscaras. A doutora Marlene Nobre, ela foi presidente da AME, que é a Associação Médico Espírita, e ela fala da obsessão. Então, nesse livro, ela conta desses irmãos infelizes que tentam nos afetar de alguma maneira. Se mascaram para nos afetar. Esses irmãos que ainda não estão nos auxiliando, mas que tentam nos prejudicar. Então, são aqueles que nós conhecemos pelo nome de obsessões, né? Aqueles espíritos que nos prejudicam e nos fazem o mal. E como é que eles chegam até nós? De várias formas. Durante o dia, com aquelas ideias erradas que nós temos. Quantas vezes... isso não vai dar certo. Olha a sua vida, está sempre errada. Puxa, sabe aquela coisa que não é de Deus, que é ruim, que é negativa? Porque as coisas de Jesus, do Evangelho, do cristianismo, são coisas que Jesus falava. Jesus pregava otimismo. Vim trazer-lhes boas novas. Não é isso que Jesus nos diz? Boas novas, lições de ânimo, palavras de estímulo Jesus nos trazia. E esses irmãozinhos, ao contrário, nos trazem o desestímulo. Mas para que você luta? Isso não dá certo. Quem de nós não ouve essa vozinha subconsciente de vez em quando? Agora, o perigo não é ouvir. O perigo é agasalhar. É ouvir e achar que está certo. É desconfiar disso. Então, a doutora Marlene Nobre, espírita, nesse livro, né, que não é psicografado, é um estudo dela, um estudo científico mesmo, através das obras da codificação, das obras de Allan Kardec, ela vai contando os vários estágios da obsessão. Então, como esses espíritos, eles dissimulam, né, eles se disfarçam para nos atingir. Claro que eles não vêm mostrando a cara tonha, mostrando que são feios, que são... Não, eles vêm disfarçados, com palavras doces. E prestem atenção. Isso não acontece só durante o dia, quando nós estamos ouvindo no nosso dia a dia. Isso acontece também, e às vezes, principalmente durante o nosso desdobramento, durante o nosso sono físico. Dependendo de como nós adormecemos, nós damos guarida a esses irmãos infelizes. Aí a gente fala, é karma do passado, eu fiz alguma coisa. Não. Eu estou fazendo alguma coisa no presente, porque eu não estou me fortalecendo através da prece, da oração, da confiança nos bons espíritos e dando guarida para eles. Então, durante o sono físico, em vez de ser um momento reparador de forças espirituais para me dar mais ânimo no dia a dia, eu acordo desanimado. Não sei o que acontece, eu não tenho vontade de nada. O que são? Esses irmãos que, através dessas máscaras de bonzinhos, nos dão aquele... Sabe o conselho às avessas? É o que nos acontece. Então, isso nós temos que cuidar. Isso que nós temos que cuidar. Porque na espiritualidade, esta máscara que eles nos apresentam, nós, espiritualmente, não temos máscara. Porque os amigos, eles nos enxergam exatamente como nós somos. Eu, Leda, estou aqui falando do Evangelho de Jesus, fazendo uma palestra. Se eu tivesse em casa, antes de sair, por exemplo, mas ter que ir lá na Casa do Caminho, falar, já pensou? Se fosse essa minha postura, como eles estariam me vendo agora? Dessa mesma maneira. Eu estaria mascarada nesse momento. Então, para a espiritualidade, nós não temos máscara, porque eles identificam as nossas intenções, mais do que as palavras e as ações. Então, através disso, é que esses amigos já nos ajudam a fazer esse nosso projeto reencarnatório. Porque lá na espiritualidade, apresentando como nós somos, os ministros da reencarnação, eles sabem das nossas possibilidades e das nossas limitações. Então, de acordo com isso, eles nos ajudam a planejar a nossa reencarnação. Quantas vezes lá a nossa visão é totalmente diferente? Não, eu quero melhorar, eu quero fazer tal, numa vida só. Eles falam, menos, calma, não dessa vez, não dessa vez. Vai devagar, porque as coisas não são assim. Você não vai ter essa estrutura toda para superar isso. Então, para a espiritualidade,
não existe máscara. A gente vê Jesus. Jesus, quem que ele escolheu para acompanhá-lo na sua jornada? Os seus apóstolos. Jesus não foi no templo escolher, não escolheu nenhum doutor do templo para que estivesse junto com ele. Ele escolheu um pescador, um cobrador de impostos, que tal qual hoje, era odiado na época. Ninguém gosta, o leão está chegando, né? Ninguém gosta, né? Também era odiado Zaqueu, mas Jesus identificava as possibilidades, as qualidades embutidas ainda em germe que eles tinham e que poderia desabrochar. É isso que Jesus identifica em nós. As sementes do bem e do amor que nós temos. Então, ele nos identifica e, através disso, que ele nos confia as tarefas, as missões. Os desafios também nos são confiados. Essas dificuldades, como a Sandra disse, que apesar de tudo aqui estamos, né? Ele nos confia tudo isso. Jesus, como ele não ia no templo, como ele não foi ao templo, inclusive quando ele foi ao templo, como é que Jesus classificava os fariseus, que eram doutores da lei, num templo? Víboras, raça de víboras. Não dizia isso? Raça de víboras. Vocês são túmulos caiados por fora e podres por dentro. Eram sacerdotes. Representavam a religião na época. Então Jesus sabia da intenção. Como esses amigos que aqui estão conhecem a nossa intenção, a nossa vontade de melhorar. Então, não adianta para nós dissimular sentimentos, colocar... Essa máscara não existe. Para a espiritualidade, a máscara do sentimento não. Mas existe uma máscara nossa do comportamento. Quando nós queremos, por exemplo, nós colocamos uma máscara do controlador. Nós temos muitos papéis sociais, né? Como a pergunta do começo. Quando nós colocamos a máscara do controlador, eu vim para o centro, gente, é uma delícia. E é mesmo, nós sabemos que é. É uma maravilha, é tão bom. Eu recebo uma série de passes, a palestra, eu saio leve, eu não sei o que acontece. Alguma coisa acontece que eu saio daqui melhor do que eu cheguei. Eu saio bem da casa, né? Então, a gente quer chegar no nosso lar e colocar essa máscara de controlador e levar aquele que está participando comigo do mesmo teto, na minha família, levar a força para a casa espírita. Porque eu acho que é bom para mim, vai ser bom para ele. Então eu coloco essa máscara de controlador, sabendo que as ações dos outros, o sentimento, o progresso espiritual do outro é diferenciado do meu. Não é a mesma coisa. Eu só mudo a mim. Eu não consigo, o meu papel não é mudar ninguém. Se eu puder, se eu tiver essa possibilidade de mudar alguém, aí sim, através do meu comportamento, é o outro vendo da maneira como eu ajo, né, as minhas ações, através da minha ação, se interessar de saber o que está acontecendo comigo, mas por que ela está tão bem, ou ele está tão bem, tão tranquilo, tão em paz, o que acontece? Aí sim, pode acontecer, talvez, né, uma mudança, por uma, assim, querendo saber, por uma, como é que fala, uma curiosidade, né, o que está acontecendo com ele, aí sim se tornar uma mudança. Nunca a força, nunca mudar os seus sentimentos, de espécie alguma. E quantas vezes que nós não colocamos a máscara de juiz, né? Quantas vezes, né? Quantas máscaras que às vezes nós colocamos, né? Essas máscaras psicológicas que eu me escondo atrás delas, de juiz. Tem uma... achando que eu posso julgar. Tem um fato, não é um conto, é um fato que aconteceu muito interessante numa casa espírita. Uma casa que era hábito ter uma mesa de reunião e sentava o dirigente, o diretor da casa, sentava na mesa, o palestrante e o médium sentavam na mesa e esperando para iniciar a reunião, a casa cheia, né? De repente, aquela musiquinha suave, tocando, eis que entra um morador de rua, um mendigo, mal cheiroso, maltrapilho, trôpego, porque ele estava bêbado, entrou
passou pelo corredor da frente, e normalmente tem algumas casas que têm o costume de deixar as cadeiras, né, da frente livres, e tinha um lugar ali, e ele passa por todo mundo e se senta ali. E fica na maior atitude inconveniente. Fica falando, conversando consigo, como a gente sabe que acontece, conversando consigo, cantarolando e atrapalhando, inclusive, aquela música que tocava para harmonizar o ambiente. Aí, claro, desconcentra todo mundo da mesa e desconcentra toda a assistência. E muitos da assistência olham para o dirigente da mesa com ar de interrogação. Escuta, não vai tomar uma atitude? Não vai colocar essa criatura para fora? Não vai retirar daqui? Quando aparece a mãe espiritual dessa pessoa, a mãezinha desencarnada dele, e chega para o dirigente por trás e fala: acompanhe meu filho, acolha o meu filho, porque somente hoje eu tive condição de trazê-lo até aqui. Quantas vezes nós julgamos, e quanto sacrifício materno, quanto sacrifício de amor tem por trás de ações para cada um de nós, esses nossos entes queridos, né? Nós, para estarmos aqui hoje, quanto amor teve na nossa estrada, quanto amparo, quanto aconchego, quantos e quantos que fizeram por nós. Não é por acaso que hoje andamos com as nossas pernas, buscamos o Evangelho de Jesus. Quantas mães e pais espirituais nós temos na nossa estrada da vida, das encarnações. Então, quantas vezes, né, nós colocamos essa máscara de julgador, de juiz, e não sabemos por trás, né, de cada atitude o que acontece. E como nós dissemos, né, na espiritualidade, né, quando nós pedimos alguma coisa para o alto, para os amigos, às vezes colocamos, aqui nós encarnados colocamos a máscara da alegria, a máscara do contentamento, do sorriso, né? Ou outras vezes nós colocamos até a máscara da altivez, tentando humilhar outros, sempre por trás dessas máscaras que não são verdadeiras, porque a alegria pode ser verdadeira, né? Por trás disso existe todo um processo, toda uma fragilidade, um medo de que eu seja reconhecido como realmente eu sou. E como nós estamos dizendo que essa máscara não funciona para a espiritualidade, lá no nosso lar, na colônia Nosso Lar, acho que todos já pelo menos ouviram o livro, conhecem a história do Nosso Lar. Lá na colônia, lembra André Luiz, quando ele foi recolhido na colônia, né, do Nosso Lar? E ele não aguentava mais ficar sem fazer nada, porque a gente reclama de trabalho, a gente reclama de muitas obrigações, mas o ficar sem fazer nada é um castigo. É um castigo. E a gente vê por uma doença, por um período que a gente passa que não tem o que fazer, vê as férias, você não vê a hora que termina para você fazer alguma coisa. Assim, André Luiz estava desesperado para trabalhar. E ele pede uma audiência para o Clarencio, né, que era o governador da colônia espiritual. Ele pede uma audiência e vai pedir ao Clarencio que proporcione um trabalho para ele. Não importa o que seja, ele quer trabalhar, assim que ele pede. Não importa o tipo de trabalho, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar. Sabe qual é a resposta do Clarencio na espiritualidade? Claro, o André Luiz em espírito e o Clarencio na colônia espiritual. Você me pede uma coisa com a boca e está querendo outra com o coração. Então, por isso aqui é nosso estágio, né? A nossa escola, que nós estamos aqui, somos todos estagiários na Terra. Não adianta pedir com a boca, não. A gente tem que pedir com o coração, porque com a boca não adianta. Olhando o outro, mesmo atrás de uma máscara que ele está se apresentando, né? Quantas vezes a gente percebe o por trás da máscara no outro, né? A gente percebe, através do sofrimento, a gente percebe alegria. Através da rudeza da sua atitude, a gente percebe uma fraqueza muito grande, né?
Mas sempre lembrar, a psicologia nos diz, que o outro é o nosso espelho. Eu olho, aquilo que me incomoda no outro é aquilo que não está resolvido em mim ainda. Então aquilo me incomoda. Porque quando eu já resolvi em mim, eu dou um outro enfoque para aquela atitude do outro, né? E os espíritos dizem o seguinte, né? A doutrina nos mostra qual é o melhor lugar para nos conhecermos. Porque como fazer? Qual que é a nossa profilaxia, então, para eu andar sem máscara, para eu já fazer esse projeto, para eu poder me apresentar na espiritualidade como eu sou? Qual seria? A gente fala assim, a profilaxia, né, no sentido de doença, a profilaxia é um cuidado anterior para não ficar doente, não é assim? O que eu faço a profilaxia para uma gripe? Eu tomo cuidado, eu tomo vitamina C, me alimento bem, procuro repousar, enfim. Qual é a profilaxia para eu evitar essas máscaras que impedem o meu progresso espiritual? Então, os espíritos falam, a profilaxia é eu me conhecer. E como é que eu me conheço? O primeiro estágio desse autoconhecimento é eu percebendo como eu sou dentro do meu lar, com aqueles que convivem comigo. Esse é o meu autoconhecimento. Porque a hora que eu chego na minha casa, cada um de nós chega em casa, o que a gente faz num calorzinho gostoso desse, né? Principalmente à noite, quando a gente volta e que não precisa sair mais. A gente tira a roupa que está suada, toma um banho, coloca geralmente, né? É a nossa briga, aquela camiseta rasgada que você não sai com ela, né? Fala, isso aqui eu vou pegar para limpar vidro, não vai não, é motivo de briga, né? A camiseta que está cheia de furinho, né? Que já era para limpar vidro e que fica lá. Então é dentro do lar, a hora que eu relaxo, que eu tiro, sabe, aquele peso social que eu não preciso ser aquele trabalhador, que eu não preciso ser aquele transeunte da rua, que eu sou quem eu sou no meu lar. Então, no meu lar, como eu ajo com aqueles que estão ao meu lado? Como eu ajo com os objetos, até os espíritos nos dizem que reparo, que é uma nuvem nos observando. Como eu ajo? Se eu vou fechar uma janela, eu bato com força e com raiva? Tem dois tipos de atitude. Eu abrir, eu fechar, com tranquilidade, com respeito por aquilo que é me emprestado no momento, ou eu bater com raiva. Como eu trato o outro, que não preciso nada, não é meu chefe, eu não tenho que agradar, eu não vou ter nenhuma promoção em casa, no meu lar, não preciso agradar ninguém. Então, como é que eu trato? Aí é o primeiro passo para o meu autoconhecimento. É dentro de casa. Como eu estou agindo? Para o meu autoconhecimento, ou seja, para essa minha profilaxia espiritual e também para a minha melhora. Aquilo que eu acho que não está caminhando bem, é momento de eu começar a melhorar. Então, nesse texto, né, os espíritos nos recomendam o seguinte: coloca a máscara da bondade e da gentileza. Olha o que eles nos dizem, né? Para que a gente coloque. Como nós temos obrigação, às vezes, de colocar tantas outras, né? Coloque a máscara da bondade e da gentileza, a fim de que ela possa deixar marcas profundas em você. Porque de tanto que eu uso a bondade e a gentileza, ela vai ficando, vai se acostumando, mudando assim a nossa paisagem íntima de forma definitiva. Olha que bonito. De tanto que eu pratico, eu acabo me acostumando, né? E fazendo disso um normal da minha vida, né? E lá na carta que Paulo de Tarso escreveu aos Hebreus, né? Ele diz o seguinte: Deus julga as disposições e as intenções do coração. Isso que nós falamos, né? Não há criatura oculta à presença de Deus. Tudo está nu e descoberto a seus olhos. É a Ele que devemos prestar contas. Paulo aos Hebreus. Então, quando a gente sabe esse prestar contas a Deus, é o prestar contas a Deus através da nossa consciência. Não é um Deus figurativo dentro de nós. É essa centelha divina que nós temos, o DNA de Deus que está dentro de nós. Então, é a nossa consciência que nos diz, isso é certo, isso não é, que nós temos essa semente de Deus em nós. Então, que nos direciona a reconhecer o caminho certo. Então, é a nossa consciência que nós
que nós devemos nos orientar. E sabendo que um dia teremos que nos despojar de todas as máscaras e nos apresentar qual somos. Então, encerrando, né, esse nosso texto lindo, maravilhoso de estudo da tarde, a gente volta à nossa pergunta inicial. Começamos com uma pergunta e nós terminamos com ela. Será que nosso comportamento é sempre o mesmo diante das pessoas que convivem conosco? Deveria ser, né? E nós estamos fazendo um trabalho dessa nossa bendita reforma íntima para que seja, né? Para que a gente não tenha vergonha de nós, possamos nos apresentar onde for. Claro que socialmente estamos encarnados, os nossos papéis sociais são diferenciados, papéis como funcionários, trabalhadores, familiares, né? Transeuntes na rua, amigos, são diferenciados. Mas a essência é a mesma. Essa essência que é o trabalho divino em nós. Que Jesus nos abençoe e a nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com seu amor. Agora é o momento das colocações, das perguntas. Quem gostaria de contribuir com a palestra? Numa das vezes que eu li um livro, logo no início da minha trajetória no meio do movimento espírita, eu vi uma mensagem de um espírito que, ao desencarnar, ele falou, é como se eu tivesse nu, né? Então aqui a gente precisa de certas máscaras sociais na medida do possível, claro, né, Lida? Claro. Para conviver com as pessoas. A gente também, quando chega em casa, tira a máscara. A gente também não pode tirar todas, né? Porque lembra no livro que Segismundo, o filho pergunta assim, mas por que papai é assim em casa? Aí a esposa responde assim, porque aqui ele pode ser ele mesmo. Então assim, né, em casa a gente está mais tranquilo, mas também temos que manter um pouquinho. Agora, na espiritualidade, gente, quando a gente chega lá, não tem como. Eles vão nos conhecer e nós vamos nos envergonhar daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Então, né, que a gente possa fazer uma reflexão com sobre certeza. isso, né, Leila? Enquanto temos tempo. E o Marcinho, nada? Deixa. Antes desse menino falar, Marcinho, eu quero apresentar para vocês, né? Não tem nada de vergonha. Eu quero apresentar para vocês, né? O nosso filhote do coração. Ele é um dos fundadores da casa, viu? Olha, e hoje nós temos essa visita. Temos que agradecer muito a ele, né? Muito a ele, né? Que Deus te abençoe. Que é aberto essas portas. Que é aberto essas portas para nós. Leda, eu queria te perguntar, assim, lá no plano espiritual, vocês já falaram bastante, não dá para esconder, não dá para usar as máscaras, né? Então eu queria que você falasse sobre a importância também da educação do nosso pensamento. Porque nós educamos as palavras aqui na vida, né? A gente mais ou menos educa as palavras. Mas geralmente o pensamento a gente não se preocupa, porque a gente, às vezes, ninguém está lendo o nosso pensamento. Agora, lá no plano espiritual, eu queria que você comentasse sobre isso. Antes de comentar, eu vou comentar primeiro com um exemplo, né? Primeiro a gente fala, depois dá o exemplo. Eu vou fazer o contrário, eu vou dar o exemplo. Lembra de novo, lá no Nosso Lar, todos conhecem Nosso Lar, ou livro, ou filme? Conhecem todos? Tem alguém que não conhece? O André Luiz, quando ele estava no umbral, ele tinha aquela sensação terrível de lama, ele patinava, ele estava muito mal, não estava? Que era a consciência, que a consciência é o pensamento, né? Lá na colônia, sendo tratado, como é que ele ficou? Ele ficou bem, tanto é que ele escreveu escreveu depois, futuramente, a série de livros, tudo, mas ele ficou bem no Nosso Lar, pelo próprio ambiente, né? Pelo tratamento. Quando ele recebe a permissão para voltar para sua casa e que ele percebe que a sua mulher já estava casada de novo, o que acontece? Ele volta para o umbral. Ele não volta fisicamente, pensamento.
em pensamento ele volta para o umbral. Então ele consegue se ver de novo, pelos ciúmes da esposa, ele consegue se ver de novo na lama. Então assim somos nós, o nosso pensamento, né, Marcinho? O pensamento, quem pensa, não é o cérebro físico. Tanto é que se a gente tem mensagem da espiritualidade, eles nos escrevem, eles não têm mais o cérebro físico, são espíritos que nos mandam mensagem, que nos orientam. Então, o pensamento é do espírito. Então, é o espírito pensante. E o entorno do espírito... gente, isso é aula de quase 4º ano do curso de doutrina, né? E o perispírito, então, pela sua plasticidade, ou seja, pelo pensamento, ele toma a forma que ele deseja. Ele toma a forma que ele deseja. Por isso que eu falei, durante o sono físico, às vezes o espírito se apresenta de uma forma assim, doce, ele está se apresentando bem para nós, como se fosse... Às vezes pode até tomar a figura de uma vozinha querida. Para quê? Para nos dar aquele conselho, olha, não faça isso, larga a mão, não precisa. Então cabe a nós ter esse senso, a nossa consciência ter esse senso, o pensamento reto, sempre voltado, ligado com a espiritualidade, para poder ter essa proteção, esse canal de ligação com a espiritualidade. Porque se a gente desvia, a gente fica à mercê. Nós ficamos à mercê disso. E ainda, por enquanto, a Terra ainda tem bastante desses espíritos, né, que são prejudiciais a nós. A gente vê pelo próprio clima, pelo próprio comentário. Liga uma TV, liga um programa, liga um jornalismo, um noticiário. O que acontece com a gente? Você entra num estado assim de ansiedade, de que não sei se eu saio na rua, meu Deus, e se a gente não tiver um eixo, não tiver confiança em Deus, não tiver esse pensamento ligado com o alto para construir, não uma imagem fictícia, não colocar uma máscara, mas essa confiança mesmo, irrestrita no Pai, na proteção que nós temos do alto, da espiritualidade, e que nós, se nós tivéssemos a consciência plena do que nós recebemos deles, nós até nos envergonharíamos, porque a maioria nem somos merecedores de tanto que a gente recebe. É muito. Então, ter sempre essa confiança, esse pensamento, gratidão, né, Marcinho? Gratidão, confiança, gratidão a Deus. A gente agradece a Deus todos os dias, abre o olho, a vida é uma bênção. A vida é uma bênção. Quantos milhares que hoje estão partindo, que gostariam de ter um pedacinho, um tempinho a mais, uma semana que fosse, uns dias a mais, para realizar algumas coisas. Médicos, trabalhadores, voluntários também, de pacientes terminais, eles falam que o maior arrependimento não é o carro que não comprou, não nada das coisas materiais. É aquele amor que não declarou, não dizer eu te amo, não desculpar, porque não levamos nada. Então, nesse sentido, o pensamento assim, livre de amarras, que a gente possa ficar leve, tirar essas máscaras de não, eu sou bom, não ser na essência mesmo. Melhorar, porque o pensamento, quando a gente fala o pensamento, lembra o espírito, o pensamento é o espírito. Então, como eu me conduzo porque começa tudo no pensamento. É pensamento, do pensamento surge a palavra, das palavras as ações. Então, tudo começa no pensamento. Quando eu vou fazer um ato simples, por exemplo, eu vou escovar os dentes. O que eu penso primeiro? Eu vou escovar os dentes e faço o ato físico. Antes do ato, é o pensamento. Então, nesse sentido espiritual, do pensamento espiritual, eu tenho que vigiar muito, muito. Sempre ligado com o alto. Para que o alto possa estar ligado comigo, eu tenho que abrir as portas da alma, para que esses espíritos, para que esses anjos guardiões possam chegar até a mim, né? Possam me favorecer. Então, sempre nesse sentido de ligação com o alto e de gratidão a Deus.
muita gratidão por tudo que nós temos, pelas oportunidades de ouvir uma página do Evangelho. Que bênção que nós temos. Isso abastece, isso é o nosso alimento da alma. Isso nos abastece muito. Nos dá o alimento que nós precisamos para o nosso dia a dia, de coragem, de estímulo, de alegria que a doutrina nos dá, né? Nos mostrando esse caminho iluminado que Jesus nos deixou. Então o pensamento é tudo, é o carro-chefe, é onde nós colocamos Deus na nossa vida. Respondi, Marcinho. Tem mais perguntas, né? Mas como diz a Leda, vai ficar aqui até meia-noite. Então, já que a gente falou nas máscaras, a educação do nosso pensamento, então começa pelo exercício do amor ao próximo, um exercício de doação. E esse momento nós vamos buscando essas energias positivas dentro de nós. E unidos, nós vamos enviar tudo de bom para esse planeta que nos acolhe, essa nossa morada maravilhosa para nossa transformação e evolução. Todos os governantes, todos os dirigentes tenham consciência do que devem fazer, desse acolhimento a todos, toda a população merecedora. Vamos envolver todo esse planeta azul na paz, no amor. Vamos também levar essa energia aos hospitais, a cada leito de dor, onde há um sofrimento, uma angústia a ser acolhida. Vamos abraçar esses queridos irmãos como o mais amado, o mais querido, como se fosse o nosso próprio filho, nosso irmão, nosso pai, ali nesse leito. Vamos também levar a nossa vibração até esses moradores de rua, essas pessoas que não têm mais o lar, não têm mais a família, que se enveredam pelo caminho do álcool, da droga. São também nossos queridos irmãos que precisam deste momento, desse carinho, que eles possam se resignar, que eles possam tentar se elevar e ainda aqui, encarnados, ter um caminho diferente. Vibremos. E finalmente nós vamos levar a nossa vibração a uma pessoa do nosso conhecimento, um vizinho, um irmão, um familiar, um amigo, que esteja nesse momento necessitando do auxílio espiritual, trazendo essa paz tão necessária. Vibremos. E assim, meus queridos amigos, nós vamos agradecendo mais uma vez pela tarde, pelo benefício de estarmos aqui encarnados, por termos tido a oportunidade de ouvir tamanhas palavras, e que nós possamos levar para as nossas casas, como para nossos familiares e amigos. Vamos ser multiplicadores de tudo aquilo que nós ouvimos aqui, e que nós possamos retornar na paz, e na próxima semana que possamos estar todos aqui novamente. Obrigada a todos, uma excelente tarde. Obrigada, Leda.